ele foi o maior nascido entre mulheres antes de Cristo Jesus. A gente para pensar que já teve Moisés, já teve Isaac, já teve Abraão, já teve Gideão, já teve Josué, já teve Neemias, teve Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós tivemos muitos homens e mulheres de Deus, Débora, Ruth, Ana. Nós tivemos muitos. E cada um com um feito enorme. Mas no dia de hoje nós iremos falar de uma ação que é nossa, que ele ocasiona algo que é muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Você já parou para perceber? O Mar Vermelho não foi um feito muito grande? Ou não foi? Foi. O Rio Jordão, quando ele parou, com a arca entrou, né? Renata até trouxe no sábado não, no domingo passado, a Arca da Aliança no meio do Rio Jordão e aquela represa de água. Porque no Mar Vermelho a gente viu os dois lados, porque se abriu o Mar Vermelho. O Rio Jordão, ele secou, é diferente, ele ficou represado. Mas existe algo que é muito maior do que isso. E aí eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Mateus 3, ficar de pé, glorificar o nome do Senhor, e nós iremos ler um pouco sobre a vida de um cara que ele não teve esses privilégios que nós tivemos, não. Mas foi o cara que foi chamado. Depois a gente vai ver lá em Mateus 11 e vocês vão perceber. Mateus 3 vai falar sobre o nosso querido João Batista, tá? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, olha a palavra linda, tá? Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Olha lá, ele foi falado por Isaías, né? A voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, desta pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, diga arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Papai de amor, no nome de Jesus, que nós tenhamos a compreensão, Pai, de tudo que será ministrado no momento de agora, e que Tua palavra, que ela já foi lançada, nós temos o entendimento que ela não voltará vazia, e que vai cumprir o propósito pela qual ela foi concebida. No nome de Jesus, nosso coração, entendimento aberto para poder compreender tudo que o Senhor preparou, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você que está em casa também, né?
Deus seja louvado. Pois é, gente. Quando eu escutei sobre arrependimento, o arrependimento será um dos combustíveis para que o avivamento aconteça. Se você tiver a ideia de que você não precisa se arrepender, a salvação está longe de você. Misericórdia, né? Misericórdia. Porque o arrependimento é que vai nos levar à salvação. Jesus é o nome que ligou a salvação aqui à terra. Mas os nossos atos de arrependimento, vocês perceberam que João Batista coloca, deem frutos de arrependimento. Então, arrependimento dá fruto. E por dar fruto, as pessoas precisam comer do arrependimento. Eu lembro que Deus falou comigo que o arrependimento é interessante, porque os dons que o Senhor dá, né, que a gente vê lá na Bíblia, em Coríntios, em Efésios, é sempre em favor do outro. Se eu estou ministrando, se eu sou pastor, é em favor do outro. Se eu profetizo, é em favor do outro. Se eu sou apóstolo para poder fundar ou firmar o reino de Deus, é em relação ao outro. Se é o mestre, é em relação ao outro. Se é o dom de interpretar línguas, é em relação ao outro. Mas quando fala em arrependimento, é em relação a você. É uma das poucas situações na Bíblia que se coloca que é em relação a mim. Em relação a nós, no pessoal mesmo. E aí quando a gente começa a pensar, poxa, o pastor disse que o arrependimento, ele é maior, ele causa um estrago maior do que a gente vê o Mar Vermelho se abrir, de que ver o Rio Jordão cessar a água, de que ver Eliseu tocar com as suas vestes no rio e ver o machado flutuar. É maior do que isso? É muito maior do que isso. Porque todos esses acontecimentos foram feitos para que o nome de Deus fosse glorificado de forma palpável. Mas a salvação é algo que nós iremos glorificar muito mais o nome de Deus. Porque a salvação é o entender que Cristo morreu na cruz. É o entender que o Filho de Deus veio para a terra. É o entender que Ele pagou pelos nossos pecados. É o compreender toda essa dimensão. Mas essa dimensão só é compreensível quando nós reconhecemos os nossos pecados. Às vezes nós olhamos e, infelizmente, a internet está cheia de palavras que queiram motivar a nossa vida. Isso não é errado. Isso não é errado. Errado é talvez, ou eu posso deixar menos importante o que eu estou fazendo na minha vida enquanto pecado. Às vezes existem palavras que vão fortalecer a minha vida pecaminosa ao invés de trazer o confronto para o pecado que eu estou fazendo. E Jesus, quando enviou o Espírito Santo, ele disse, olha, o Espírito Santo, aquele que vai vir, ele trará consciência do pecado, do juízo e da justiça. Se é consciência do pecado, é porque eu preciso fazer algo diferente. Eu não sei o que é que nós fizemos já no dia de hoje. Nessa trajetória. O que é que nós nos arrependemos no dia de ontem? Será que nós chegamos mesmo, começamos a pensar sobre a nossa vida, o que é que nós fizemos durante o nosso dia e que é merecedor de arrependimento? Será que eu fui bem com os meus companheiros de trabalho? Será que as pessoas que eu atendo, eu fui bem? Será que as pessoas que vivem comigo, eu estou tratando de maneira íntegra, de maneira sem agredir? Será que eu estou fazendo isso mesmo?
Será que quando eu estou sozinho, porque a vida de santidade do cristão, ela é vista quando ela está sozinha, quando a pessoa está só. E o testemunho dessa vida em santidade é pela pessoa que está do meu lado. O fruto do arrependimento, ele vai ser testificado pelas pessoas que são mais próximas de nós. Se a pessoa que está mais próximo da gente não está testificando que esse fruto de arrependimento está acontecendo na nossa vida, nós estamos complicados para poder desenvolver um fruto que vai alimentar uma nação. Porque a nação que precisa, do alimento de hoje, que a nação precisa, é o alimento que vai do fruto do arrependimento. Sabe por quê? O mundo, a gente já entende que ele não tem salvação, o mundo já está condenado, ele já está perdido. E toda ação que é promovida pelo mundo é para levar-nos à perdição. É para nos levar a esse lugar que não tem salvação. Mas se nós chegamos e vamos conversar sobre os atos, porque pecado é ato, tá? Pecado é um ato que aconteceu. Quando nós começamos a conversar sobre determinada área pecaminosa, por exemplo, às vezes as pessoas ficam com raiva da gente. Às vezes as pessoas ficam chateadas achando que a gente está falando da vida delas. Nós não temos a ver com a vida de ninguém. O que Jesus gostaria de promover em amor era o arrependimento genuíno. E talvez esse arrependimento genuíno não tenha chegado, sabe por quê? Porque ainda nós não tivemos a consciência, literalmente, do pecado que nós estamos cometendo. E essa consciência só é por meio de quem? Do Espírito Santo. Não adianta a gente estampar aqui qualquer coisa. Se o Espírito Santo não trouxer a revelação, não vai adiantar. Mamãe pode mostrar o pecado a gente confiamos, né? Possivelmente a gente confia na nossa mãe, né? A gente pode mostrar o pecado a gente. Se não for o Espírito Santo que traga o entendimento, não vai adiantar. A pessoa de mais confiança, não, pastor, eu confio no meu pastor. Olha que cara. Eu confio no meu pastor. Pastor é o cara, velho. Mas se o pastor falar sobre o que está acontecendo como pecado, e se não for o Espírito Santo que trouxer a revelação, não vai adiantar de nada. Nós podemos passar anos e anos falando aqui no altar, em todas as igrejas aqui do conjunto, em todas as igrejas do mundo, falando sobre o pecado. Olha, não minta, olha, não traia, olha, não cobice, olha, respeite o próximo, olha, muita coisa. Mas se não for o Espírito Santo que traga o entendimento, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então não adianta nós começarmos a conversar se nós não pedimos, papai, traz entendimento. Papai, traz a convicção dos meus pecados. Porque imagina eu perder a salvação, porque eu não estou buscando consciência do pecado. Eu quero ignorar. Eu ignoro. O ignorante é aquele que ignora o conhecimento. Pessoas estão se perdendo conhecendo o que é errado. Pessoas estão tentando viver uma vida desregrada porque aquilo satisfaz a vida deles. Às vezes nós temos prazer em maltratar o outro. Misericórdia, né? Mas temos prazer em maltratar o outro. Parece que o outro é meu escravo. Nós temos prazer em mentir, em viver uma vida falsa. E o Espírito Santo tentando dizer, não vai por esse lado. O Espírito Santo vai apresentar a verdade. Porque ele veio para dar firmeza da verdade, da justiça, né? Então ele veio para trazer essa revelação, esse entendimento do que é a verdade. Mas nós queremos ignorar a verdade que é dita.
pelo mundo está repleto. O mundo está repleto de falsidade. Nós temos um lugar que a verdade mora. Mas quando a verdade entra aos nossos olhos, nós queremos descartar. Nós queremos dizer, isso daqui não serve para mim não. Quando eu começo a ser confrontado, porque às vezes vem confrontos para a gente, né? Pessoas tentando. Aí faz, não, eu não acredito nisso daí não. Mas tu acredita na Bíblia? Acredito. E por que tu não acredita nisso daqui? Porque está lá dentro, você. Se não acredita, tu rasga a página toda. Porque eu quero acreditar só naquilo que me convém, não adianta. Eu preciso acreditar em tudo do que a Bíblia fala. E aí esse cara aqui, chamado João Batista, quando ele começou a ministrar o Evangelho, Jesus não tinha vindo ainda. Dentro do ministério de Jesus, Jesus já era nascido, mas Jesus não tinha começado o ministério. João Batista não conhecia Jesus. Ele teve uma revelação enquanto ele estava na barriga da sua mãe, que ela começou a ficar inquieta e foi uma revelação para Isabel sobre a vinda de Jesus. Quando João nasceu, ele foi direto para o deserto. Ele viveu fora dessa nossa realidade. Ele viveu um momento com Deus que eu entendo que foi extraordinário. Mas às vezes nós não queremos nos desprender desse nosso presente, porque esse daqui parece que é nosso o extraordinário. E o extraordinário de Deus não está aqui. Está distante desse mundo. Está em outro mundo, na região celeste. É onde nós deveríamos buscar Deus. Então, João Batista, quando ele é levado, e foi falado sobre ele, como a gente viu que Isaías disse, a voz que clama no deserto. Então, ele retorna. E o que é que João Batista fala? Ele dizia, arrependam-se. Uma palavrinha só, arrependam-se. Pois o reino dos céus está próximo. E a gente tira a força dessa palavra. Nós, muitas das vezes, nós tiramos a força dessa palavra. Sabe por quê? Porque arrependimento faz com que nós encaremos o quão mal nós somos. Arrependimento traz a consciência de quão podre nós somos. O arrependimento traz o entendimento de todos os acontecimentos maldosos que nós fizemos. Mas ele faz uma ligação no céu que é extraordinário, que é poderoso, que é tremendo, que é a ligação da salvação. É por isso que nós não deveríamos diminuir o poder do arrependimento. Nós queremos colocar poder em tudo. Nós queremos cura, nós queremos vida transformada, queremos a vida do outro transformada, mas nós diminuímos o tamanho do arrependimento. E aí, lá no capítulo 11, vem falando assim, sobre Jesus e João Batista. Vem dizendo, a partir do versículo 9, 11, 9. Eu vou ler do 7, tá? Enquanto saía os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Veja só que interessante. Jesus começou a falar sobre João Batista, tá? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usavam roupas finas estão nos palácios dos reis. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim,
eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito que está escrito: enviarei um mensageiro à sua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre nascidos de mulher, preste atenção, eu acho tremendo. Entre nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam força se apoderam dele. Pois todos os profetas e leis profetizaram até João. E se vocês querem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Lá embaixo no versículo 18 vem dizendo: pois veio João, que jejuava e não bebia vinho, e diziam: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e diziam: aí está um comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Vocês perceberam que existem duas chaves aí, do que a gente está conversando sobre arrependimento? Primeira chave, frutos. Segunda chave, porque lembra que a Bíblia fala que os feitos, né? As ações do Espírito acompanharão aqueles que são de Jesus? Arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento, a nossa vida não anda. Eu pensando ali atrás, antes de vir, eu faço, meu Deus, como o perdão tem poder também, né? O perdão, eu entendendo ali, né, um pouquinho, não é só isso, mas para mim, o perdão, ele vai nos levar a contemplar uma paz que excede tudo. O perdão, quando eu libero o perdão, eu contemplo uma paz que excede tudo, que é a paz que excede todo o entendimento. Mas o arrependimento me leva para o céu. O arrependimento é plena consciência daquilo que eu fiz e uma mudança de atitude. Às vezes nós queremos dizer que nós nos arrependemos, mas ficamos no momento, na mesma situação. Não é arrependimento. Eu estou tirando minha culpa, estou pedindo desculpa. Porque arrependimento, eu vou pedir perdão. Perdão tem poder. Perdão une. A morte de Jesus Cristo foi uma ligação de perdão do mundo com Deus. Ele foi o próprio perdão relacionado ao mundo. Porque ele colocou sobre ele os nossos pecados. Ele, como se tivesse, ele confessou os nossos pecados na cruz. Para que nós pudéssemos nos ligar novamente com Deus. O único abismo que habita é como se eu pegasse agora essa parte da igreja aqui e abrisse o meio de um lado de cadeira do outro, fizesse um buraco que não desse para ver o fundo, e ali em cima, nesse buraco, assim de forma figurativa, eu dizia: pecado. Do lado de cá está Deus e do lado de cá está o homem. O que é que separa? O pecado. O pecado é o abismo entre nós e Deus. E o que foi que aconteceu para que esse abismo deixasse de existir? Não veio Jesus? Jesus não foi a ponte entre Deus e o homem? Jesus veio para anular o poder do pecado sobre a nossa vida. Mas o passo para chegar do outro lado é o arrependimento.
E interessante é a gente perceber o que é que Deus, o que é que a palavra fala. Eu não tenho como preparar o caminho para as pessoas se o arrependimento não estiver palpável em mim. Porque João Batista foi o cara que preparou o caminho para Cristo Jesus. E o caminho só é preparado pelo arrependimento. Então, para poder as pessoas chegarem em qualquer lugar que você esteja, para poder se alimentar da palavra de Deus, se nós não estivermos exalando o fruto de arrependimento, não acontecerá crescimento. Se o arrependimento não estiver como fruto na nossa vida, não acontecerá o encher. Nós buscamos multidão, nós buscamos muita gente, mas a nossa vida não demonstra arrependimento. Genuíno, tá? Porque arrependimento genuíno, mudança de direção. Por isso que eu disse, o que é que eu fiz hoje? Comecei a parar para pensar, poxa Deus, eu fiz algo que machucou uma pessoa. Meu Deus, eu tive consciência daquilo que eu fiz. O Espírito Santo já me revelou. Qual o próximo passo? Meu Deus, me perdoe. As pessoas chegavam junto de João, a Bíblia diz aqui no Mateus 3, confessando os seus pecados. Mas por que ele chamou os fariseus e os saduceus de raça de víboras? Por quê? Não. Eles não se arrependiam. Era a mesma coisa de ele chegar aqui e dizer, poxa irmã, eu errei nisso. Quando eu virei as costas, eu fui para a mesma coisa. Ô, meu irmão, eu fiz isso. Quando virei, a mesma coisa. E aí João diz, vocês querem apagar aquilo que está sobre vocês? Não tem como não. Não tem como. Então, povo amado, não há como se ligar a Jesus sem arrependimento. O que nos levou, e eu fiquei muito chocado quando eu escutei isso, porque eu parei para pensar, meu Deus, faz tanto tempo isso, mas que falou tão grande ao meu coração novamente. E eu louvo a Deus por isso. Porque o que me fez chegar aqui na frente para aceitar Cristo Jesus foi o arrependimento da minha vida, que eu não queria mais viver da forma que eu estava vivendo. Porque algumas pessoas chegam a Cristo Jesus pelo poder que há na cruz, que é o poder de curar, que é o poder de restaurar, que é o poder de dar. Mas a motivação correta de chegar aqui a essa cruz e dizer, eu quero esse Senhor que foi entregue por minha vida, é por conta do arrependimento. Não é que eu não deveria, eu deveria chegar a Ele por conta das minhas atitudes. E eu posso até estar muito além da fala, mas eu creio que quando nós chegamos a Cristo Jesus pela motivação correta de arrependimento, nós não deixamos mais Ele. Que as pessoas começavam a seguir Jesus depois de João Batista, e eles se tornaram discípulos de Jesus. Eles continuaram a pregação de Jesus. Eles avançaram mostrando quais eram as boas novas de Jesus. Então não se aproxime de Jesus pelo que Ele pode oferecer à sua vida. Se aproxime de Jesus pelo que Ele revelou sobre a sua vida, do que Ele gostaria de que você fizesse, que era chegar e dizer, perdoe-me. Perdoe-me. Por quê?
porque eu entendi quais são os meus pecados. Nós, às vezes, buscamos muito o perdão em que a outra pessoa se arrepende e esquecemos de nós mesmos. Então, povo amado, que nós tenhamos esse entendimento. Jesus é muito mais além de que qualquer coisa da nossa vida. E o que Ele gostaria, o que Ele quer, não gostaria, mas o que Ele deseja também, é um relacionamento íntimo, puro conosco. Mas essa parte pura da nossa vida é por meio do confessar pecados. É por meio de estar arrependido do que está sendo feito pela nossa vida. Deixa eu pegar aqui o que está escrito em 1 João, para a gente encerrar. 1 de João 1:9. Quase o último livro da Bíblia. Primeira carta de João 9. Você anota, depois você lê. Você não perder a ligação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Entender que nós cometemos pecado, e a partir do momento que nós confessamos esse pecado, e que o nosso próximo passo é o arrependimento, nós iremos tomar a purificação do Senhor. Tomar não é o sentido de pegar, não é esse sentido. O tomar é o sentido de a gente ser vestido por uma purificação que nenhum outro pode dar. Satanás perde o poder de acusar a nossa vida e nós ganhamos o poder de intimidade com Deus. O quanto nós perdemos de Satanás, nós ganhamos com Deus. Aí a gente precisa ver como é que está a nossa balança. Eu estou muito mais com Satanás ou muito mais com Deus? Quanto mais eu me arrependo, mais distante Satanás está de mim. E eu tenho me aproximado cada vez mais de Deus. Quanto menos eu me arrependo, mais distante de Deus eu estou, mais próximo do inferno, dos demônios e das obras de Satanás eu estou. Use esse termômetro. Como é que está a minha vida hoje? Como é que está a minha vida hoje? Quais os pecados que eu cometi hoje? Quais as atitudes que eu fiz que eu desagradei a Deus no dia de hoje? E é tempo da gente se arrepender. A Bíblia chama pecadores aqueles que estão no ato do pecado, que são os fariseus e saduceus, que é apresentado lá por João. Mas nós cometemos também pecados. Isso precisa ser consciente em nossa vida. Amém? Então, povo santo, no nome de Jesus, não perca a oportunidade de se arrepender. Não perca a oportunidade de olhar para Jesus e perceber que Ele foi fisicamente esse perdão que liga a nossa vida com Deus. Passe por Ele, entendendo que Ele recebe esse arrependimento nosso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer colocar pessoas em um lugar exclusivo. Ele gostaria que todos nós estivéssemos no mesmo lugar com Ele. Mas esse lugar só chega no poder do arrependimento. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar.